Fala, gurizada, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas Notícias de Grêmio. Voltamos com mais informações do nosso tricolor. Vamos falar um pouquinho mais sobre os valores que o Grêmio precisa desembolsar para ter em definitivo o André Henrique, jogador de 21 anos de idade, que ainda não encheu os olhos dos torcedores do Grêmio com esperança de ser um bom centroavante. Ainda não veio, claro, fez alguns gols no oportunismo, fez algumas jogadas boas, fez um gol de pênalti contra a equipe do Bahia nas penalidades, foi bem em algumas partidas, só que ainda não se mostrou o suficiente para vestir as cores do Grêmio. E com isso tem valores absurdos, que eu acho absurdo, e quero contar para vocês aqui no nosso canal. E também vamos falar sobre a lesão de Rodrigo Eli, titular, que veio da Europa para ser um reforço na zaga, e Eminente acaba sendo titular absoluto, e agora a gente perde Rodrigo Eli no jogo, né? Aquela lesão que ele teve contra o Palmeiras nos primeiros minutos, beleza? Fique até o final do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa teu like, deixa a tua opinião e principalmente fique ligado nos valores que o Grêmio precisa pagar para ter André Henrique em definitivo. Gente, o primeiro ponto, ele vem para o Grêmio emprestado do Ercílio Luz, ele tem 21 anos de idade, só que para o centroavante, cara, ele é muito franzino. Ele parece que ele tem a média corporal dos jogadores do Sub-15 e Sub-16 do Grêmio, tá? Ponho e falo pra vocês e até posso mostrar. O Sub-17 do Grêmio, o centroavante do Sub-17 do Grêmio, todos são mais fortes corporalmente que o André Henrique. Isso é um detalhe que o jogador teria que melhorar. Ele tem um bom cabeceio, fez alguns gols para o Grêmio importantíssimo contra aquele Goiás nos últimos minutos, fez gols importantes, fez algumas boas participações. Só que para o Grêmio, com o Zito Soares, com os jogadores que a gente tem no meio de campo hoje eu acho o André Henrique suficiente. E para o Grêmio tê-lo em definitivo junto ao Ercílio Luz e seus empresários, tem duas etapas, tem duas formas do Grêmio adquirir alguns percentuais dele. Final de 23, se o Grêmio quiser adquirir 40% do André Henrique junto ao Ercílio, o Grêmio terá que pagar 1.2 mil euros. 1.2 mil euros. Esse seria em euros quanto o Grêmio teria que pagar. A gente converte para reais, dá um pouco mais de 6 milhões e meio para adquirir 40%. A outra etapa, que é o segundo módulo do contrato do André Henrique junto ao Grêmio, é o Grêmio adquirindo mais 40% no final de 24, ou seja, lá em 24 o Grêmio teria que pagar um pouco mais de 1.800.000 euros para tê-lo mais 40% do jogador, ou seja, 40 no final de 23 e mais 40 no final de 24. O Grêmio teria 2 anos para adquirir 80% do jogador. Esses valores que eu falei agora para vocês, 1.2 e 1.8, dá um pouco mais de 15 milhões de reais. 3 milhões de euros hoje dá mais de 15 milhões. Não acho que esse jogador esteja barato. Eu acho que ele é muito caro até pelo que ele apresentou até aqui. Eu acho ele muito caro. E quero saber a opinião de vocês nos comentários. 15 milhões de reais. Estes seriam os valores do Grêmio para adquirir André Henrique com os 80%. O Grêmio pode só adquirir 40%, só que um clube de futebol não vai só adquirir 40% de uma futura promessa. O Grêmio vai querer investir no conjunto, vai querer pegar os 40 no final de 23 e os 40 no final do ano que vem. Então, na minha visão, até agora não mostrou futebolisticamente dentro das partidas, dentro dos jogos, não decidiu nada, precisa melhorar muito. Um exemplo, contra o Palmeiras, tinha Soares, André Henrique com a bola e Ferreira no outro lado. O que ele fez? Ao invés de fazer o simples, dar um passe pro colega e matar o Palmeiras, né? O Grêmio tá sofrendo uma pressão absurda, ele finalizou para fora e o Grêmio acabou depois tendo aquela enxurrada de ataques da equipe do Palmeiras. Então são coisas que, no meu ver, não cabem, não condizem com o futebol dele. 15 milhões de reais é muito caro para ter André Henrique, e o Renato já deu um sinal positivo para a diretoria do Grêmio e também quer ter o jogador para o ano que vem. Ele nem sabe se vai ficar
mas o Renato já deu sinal positivo, dizendo que quer ficar com o André Henrique para o ano que vem. A outra informação, gente, também quero falar aqui no canal, é sobre o Rodrigo Eli, né, que vem da Europa, que decidiu com a Almeria e vem com status para brigar como titular. E quando ele estreia, ele estreia naquele jogo muito importante, fazendo aquelas jogadas que poucos zagueiros do Grêmio têm, que é chegar firme, que é ir bem por cima, né, na bola aérea. E o Rodrigo Eli acabou se firmando por essas boas atuações. É um zagueiro truncado, tromba com um atacante, e isso fez ele virar titular do Grêmio. E contra o Palmeiras, nos primeiros minutos, numa jogada com o Endrick, ele infelizmente acabou sentindo uma lesão na coxa grau 2, uma distensão na coxa grau 1, tá? E isso vai acabar tirando o jogador de 30 a 40 dias fora, tá? Então, não vamos ter Rodrigo Eli de 30 a 40 dias, um jogador que vinha sendo titular. Provavelmente agora a gente vai ter Kahneman de novo como titular, e também, é claro, o Renato vai ter que fazer algum macete aí. Agora a gente tem a volta do Jeromel, tem a volta do Kahneman, tem jogadores importantes aí, Grêmio que volta de folga e agora vai ter que focar para ter o substituto de Rodrigo Eli. Deixa a tua opinião nos comentários e também deixa a sua opinião se Rodrigo Eli vai fazer falta na zaga gremista, beleza? Tamo junto.